Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai sair do volume 3 do Guidorize e a gente vai voltar para o volume 2 do Guidorize, tá? Essa parte das funções vetoriais, de uma variável real a valores no Rn, ela é feita no volume 2, tá? Então, às vezes, por exemplo, quando eu dou cálculo 2, eu faço esse cálculo 2. Às vezes eu não faço, depende de como que é o andamento do curso. Isso também acontece com outros professores. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. De vez em quando alguém não dá um toque aqui, aí, ó, nós estamos aqui, professor, porque fica parecendo que eu estou dando aula para a parede. Só um minutinho. Vocês gostaram do curso de cálculo 2? O que vocês acharam? As disciplinas do período passado, vocês fizeram o quê? Cálculo 2, álgebra linear? Qual que vocês gostaram mais? Eu gostei de cálculo 2, sim, professor. Eu acho que eu gostei mais de cálculo 2 do que de álgebra linear. Álgebra linear vocês fizeram com quem? Com a Andrea. Vocês fizeram mais alguma disciplina da área de matemática? Não. Certo. O legal do cálculo é que a gente mistura as duas coisas. Então a gente vai estudar agora. Ó, vamos recordar, ó, certo? Então, recordando o que a gente está fazendo até agora. Ó. Então, recordando, ó. O que a gente fez até agora? A primeira coisa que a gente definiu no nosso curso foi o quê? Foram as funções, né? Definidas em ômega, contido em Rn, chegando em Rm, certo? Foi o que a gente viu na primeira aula, né? Que foram vários exemplos, né? A gente viu alguns exemplos desse tipo de função. Em particular, o que a gente estudou? A gente pegou o caso que a gente tem os campos vetoriais, que são as funções que saem de Rn e chegam em Rn, ó. O domínio e o contradomínio aqui, ó, certo? Tem um tipo de funções aqui definidas aqui, ó. O que a gente faz? A gente identifica elas, né, daquele jeito, né? Os campos de vetores, né? Certo? Então eu tenho a minha função, certo vetor. Ela pega um vetor e leva no vetor. Onde cada entrada é uma função, certo? Esse caso aqui, beleza. A gente viu, né? A gente estudou aqui o rotacional divergente, né? Agora, na aula de hoje, a gente vai estudar um tipo de funções que chama assim, ó, funções de uma variável real a valores em Rn, certo?
Então, o que é uma função desse tipo? A gente vai definir o que é isso. Ok, então vamos definir. Definição. Uma função de uma variável real. A valores em Rn, certo? É uma função, certo? F é uma função definida no certo subconjunto A, que chega no Rn. Então, o contradomínio aqui é o Rn, onde o A é um subconjunto da reta. Certo? Então, uma tal função associa a cada t pertencente a A um único f de t que pertence a Rn. Certo? Então, a função de uma variável real valores no Rn, o que é isso, gente? Essa é uma função que faz isso aqui, ó. Aqui você tem a reta real, certo? O seu contradomínio aqui vai ser um Rn. Então, vamos colocar um Rn aqui. Certo? Então, aqui eu tenho os reais. Aqui eu tenho o Rn aqui. No caso aqui é o R3. Certo? X, Y. A convenção é essa, né? X, Y, Z. Certo? Que é a origem. Então, ó, o que vai acontecer aqui? O seu domínio aqui vai ser um certo subconjunto da reta. Vai ser um certo intervalo, união de intervalos aqui ó, na reta. E o seu contradomínio aqui, ó, vai estar morando no Rn. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu pegar um t aqui, ó, o f de t, ele vai ser um elemento de Rn aqui, ó. No nosso caso aqui no R3. Então, esse f de t aqui, ó, ele vai ter uma certa coordenada x, que depende de t, y, que depende de t, e z, que depende de t, certo? Tudo bem? Lembra que alguma coisa para ser representada em R3, eu preciso de três informações, certo? X, Y, Z. Então, para cada t, eu associo um f de t que pertence ao R3 aqui, ó, certo? Então, isso quer dizer que a primeira entrada aqui, a primeira componente depende de t, a segunda depende de t e a terceira depende de t. Então, a gente pode olhar esse f de t aqui como sendo um ponto, só que também a gente pode olhar isso aqui como sendo o quê? Como sendo um vetor, certo? Que liga a origem até esse ponto, certo? Então, o que vai acontecer? O que vai significar a imagem aqui, ó, desse conjunto? Conforme o meu t varia no intervalo A, o que vai acontecer? O f de t ele vai estar variando em Rn aqui, ó. Então, isso aqui é como se o f de t ele fizesse o quê, ó? Então, o que vai ser a imagem desse intervalo aqui, ó?
A imagem desse intervalo aqui vai ser como se esse vetor aqui, o f de t, ele riscasse uma certa curva no espaço. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Essa curva aqui, ó, vai ser a imagem da função f do intervalo A. Ó. Então, vamos escrever aqui, ó. A é o domínio de f e será indicado por domínio de f. Ok? Esse conjunto aqui, ó. O conjunto. Eu vou denotar como sendo a imagem da f, né? Ó. Conjunto dos f de t que pertence a Rn. Tais que o t pertence ao domínio da função. Isso aqui é a imagem ou trajetória de f. Certo? Então, quem que é f aqui, gente? A f é uma função que pega o número real e transforma no vetor, certo? Quando eu pegar a imagem dessa função aqui, ó, lembrando que a imagem dessa função ela vai estar morando no Rn, a imagem dessa função vai descrever o quê? Vai descrever um certo conjunto do R3. Nesse caso, esse conjunto aqui vai ser uma curva, ó, certo? Tudo bem? Então, cada ponta aqui é como se fosse o vetor aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Você tem um vetor aqui, por exemplo, ó. Você tem aqui, por exemplo, esse intervalo vai de A até B, certo? A é o conjunto inteiro. Então, o intervalo vai de A até B, por exemplo, aqui, certo? Isso tudo aqui é meu domínio de F, que é o conjunto A. Então, F de A está onde? Está aqui, ó. Certo? Então, conforme o meu T varia no intervalo AB, ó, o que vai acontecer? Ó? O F de T, que é esse vetor aqui, ó, ele vai estar mudando de posição. Então, é como se esse vetor f de t ele riscasse uma curva no R3 aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó, é o f de B. Aqui é o f de A. Certo? Então, conforme t varia no intervalo AB, o vetor f de t ele vai riscar uma certa curva no R3 aqui. Essa curva quem que é? É a imagem da função f. Então, muitas vezes, em vez de chamar a imagem da função f, a gente vai dizer que isso aqui é uma trajetória. Tudo bem? Então, fisicamente, isso aqui está dizendo que é como se esse intervalo aqui fosse, digamos assim, um intervalo de tempo. Então, quando o meu tempo vai de A até B, a minha função risca essa trajetória aqui no espaço. Ó. No instante inicial, eu estou no ponto F de A, no instante final, eu estou no ponto F de B. Ok, gente? Deu para entender mais ou menos o que significa essa função? Deu sim. Então, beleza, ó. Então, observação, ó, aqui, ó. Se f é uma função que sai de A, chega em R2, ok? A imagem de f é um lugar
geométrico, né? Em R2, certo? Descrito por f de t, quando t pertence ao domínio da f. Ok? Então, o que está acontecendo? Ó, a imagem da função f aqui vai ser um certo lugar geométrico em R2. Ó. Isso aqui vai ser uma certa curva em R2. Tudo bem? Então, toda função que sai do intervalo da reta e chega no Rn, a imagem aqui vai ser uma curva no Rn. Então, vamos fazer alguns exemplos. Ó. Exemplo, ó. Seja f a função dada por f de t igual t, 2t. Certo? Ó, essa é a minha função vetorial. Ó. Lembra? Ó. A primeira entrada é uma função de t, a segunda entrada é uma função de t. O que esse exercício pede? Primeiro, calcule quem que é o f de 0 e quem que é o f de 1. E segundo, desenhar quem que é a imagem. Desenha a imagem de f ou trajetória, né? Certo? E aí, gente, como que a gente faz? O primeiro é fácil, né? Calcular o f de 0 é só vir aqui na expressão, no lugar de t, substituir quem? 0. Isso vai dar 0, 2 vezes 0, mas 2 vezes 0 é 0. Então, ó, isso é o vetor nulo. Quem que é o f de 1? Certo? O f de 1 é quem? O f de 1 é o ponto 1, 2 vezes 1, que vai dar 1, 2. Tudo bem? Então é fácil, ó. Então, o que que essa função faz? Ela pega o 0 e leva no vetor nulo. Ela pega 1 e leva no vetor 1, 2. Mas qual que é a trajetória dessa função aqui, gente? Ó, observe que eu posso usar o quê? Ó? Eu posso usar várias coisas para... Primeira coisa, o que eu posso olhar isso aqui? Ó? Isso aqui não é a mesma coisa que 0, 0, mais T2T? Isso aqui não é uma coisa que 0, 0, mais T que multiplica o vetor 1, 2. O que é isso aqui? Ó? Isso é um ponto, isso aqui é um vetor, certo? Então, eu tenho uma equação de uma reta. Ó. Então, eu estou dizendo que essa função aqui, ó, cada ponto que está aqui na imagem, ó, o f de t, ele pode ser visto como sendo quem? Ó? Certo? Ponto p mais tb, ó, certo? Isso aqui é uma equação paramétrica da reta. Uma equação, é a equação da reta, né? Ó? É a equação da reta que passa pelo ponto zero na direção do vetor 1, 2. Então, aqui eu tenho x, y. Vamos colocar aqui 1, 2. Certo? Esse é o vetor que liga a origem até... Esse é o vetor 1, 2. Certo? A trajetória aqui, ó, vai ser a equação da reta que tem a direção do vetor 1, 2 e que passa pelo ponto zero. Então, isso vai dar quem? Isso vai dar quem, ó? Essa é a imagem da f de t, ó. Certo? Tudo bem? No instante de tempo t igual a zero, eu estou no ponto f de zero. No instante de tempo t igual a 1, eu estou nesse ponto aqui, ó, 1, 2, ó. Certo? Tudo bem?
Uma outra forma de eu poder desenhar. Quem que é a trajetória aqui, ó? Observe que eu estou desenhando só a imagem, né? Ó, lembrando, ó, que uma função vetorial é uma função da reta que chega no Rn. Então, isso que eu estou desenhando não é o gráfico da função, é só a imagem dela, certo? Então, o que que essa função está dizendo? Ela está pegando, ó, isso aqui é como se fosse assim, ó, no instante de tempo t igual a zero, eu estou nesse ponto. No instante de tempo t igual a 1, eu estou nesse ponto. No instante de tempo t igual a 2, eu estou para frente, certo? Uma outra forma, gente, que eu poderia desenhar esse gráfico é fazer isso aqui, ó. F de t não é t2t? Aqui eu tiro então que o meu x é igual a t e que o meu y é igual a 2t. Mas como x é igual a t, isso quer dizer que y é igual a 2x, ó. Então isso está dizendo que os pontos que estão que são pontos da imagem aqui, ó, satisfazem esse lugar geométrico, que é essa equação. E essa equação é a equação de quem? A equação de uma reta, certo? Vocês podem ver aqui, ó. Essa é a equação da reta que passa pelo 0, 0, ponto 1, 2, né, ó, que vai dar quem? Peraí que não deu... Vou desenhar um ponto aqui. Ponto 1, 2 é esse aqui, né, ó, certo? A equação do que passa por ponto 0, 0 e 1, 2. Ok? Então, esse aqui é o f de t, certo? Posso colocar até uma setinha aqui, ó, porque isso aqui tem uma certa orientação, né, ó. Conforme o meu t cresce, meu t vai variando na reta no sentido positivo, é como se eu estivesse caminhando em cima dessa reta nessa direção aqui, certo? Tudo bem, gente, esse primeiro exemplo? Vamos ver aí. Tudo bem aí, pessoal? Escreve no chat. Sim, tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, então vamos fazer mais uns exemplos. Desenho, trajetória de F, dada por... A primeira é a f de t, como sendo t ao quadrado, certo? B, f de t igual a cosseno t seno t, para t pertencente a 0, 2π. C, f de t igual a e elevado a menos t, cosseno de t, elevado a menos t, seno de t, para t maior ou igual que zero, e f de t igual a 2 cosseno de t, seno de t, para t pertencente a 0, 2π.
Beleza. Vamos desenhar as trajetórias. Lembrando que trajetória é sinônimo de quê, gente? É a imagem da F, né? Ó. Trajetória quem que é? A imagem da F, certo? Então a gente vai estar interessado em olhar para quem que é a imagem da F. E aí, como que a gente desenha, hein? O que a gente usa, gente? Alguém tem alguma sugestão? O que a gente pode usar? Gente, o negócio é o seguinte, a gente vai usar as coisas que a gente conhece, né? Matemática é assim, quando você pega um problema, a primeira ideia é você usar as coisas que você conhece. Aí, se aquilo que você conhece não está servindo, significa que você precisa aumentar a sua caixa de ferramenta. Quer dizer que você precisa estudar alguma técnica nova para você aplicar no seu problema, tá? Então, por exemplo, ó, nesse primeiro caso, f de t é igual a t ao quadrado, ó. Aqui eu estou dizendo que o x é t e que o y é igual a quem? T ao quadrado, certo? Aqui eu posso obter alguma relação? Posso, ó. Y é igual a t ao quadrado, mas como t é x, isso é igual ao x, que é igual ao x quadrado. Isso quer dizer, então, ó, eu cheguei na equação x igual a y quadrado. Então, ó, o que eu estou dizendo? Se x e y são pontos que estão na imagem da minha função, se f de t é dado por essa fórmula aqui, então eles coincidem com esse lugar geométrico. E esse lugar geométrico é quem, gente? Esse lugar geométrico no plano x y. Isso é quem, ó? São conhecido velho nosso. Quem que é, gente? Isso aqui é uma parábola, certo? Então, o que essa função está fazendo, ó? Ela está fazendo isso aqui, ó. Se eu colocar a reta real aqui, ó, aqui é os reais, certo? Aqui é o R2. Essa função está pegando o t aqui, ó, levando no f de t aqui, ó. Mas o f de t está caindo em cima da onde? Ele está caindo em cima do quê, ó? Uma parábola aqui, ó. Certo? Então, o que está acontecendo? A minha função está pegando um t aqui, levando aonde, ó? No f de t, e o f de t está caindo justamente nesse lugar geométrico aqui, ó, em cima dessa curva aqui, ó, que é dado por essa equação, certo? Então, ó, a imagem aqui, a trajetória da f é essa parábola aqui, ó, certo? Então, para cada instante de t, eu estou numa posição em cima dessa parábola aqui, ó. É como se eu tivesse uma partícula aqui, ó. Eu estou descrevendo o movimento dessa partícula aqui, ó, em cima dessa parábola, certo? Para cada instante de tempo t, eu estou em cima, eu estou numa posição da partícula aqui, certo? Tudo bem? Tudo bem, gente? Escreve aí. Tudo jóia. Beleza, Jéssica? E o item B, o que vocês acham que a gente pode fazer aí, ó, no item B? Professor, Oi. você pode fazer algum desses exemplos levando o T em R3? Eu vou fazer depois, Ah, tá jóia, obrigado. tá? Vamos devagar, oi? Isso aqui tem uma importância. Por que eu estou fazendo tudo isso aqui desse jeito, bem detalhadozinho aqui, ó?
Tem várias coisas embutidas aqui. E pelo menos assim, com a minha experiência que eu tenho dos alunos, os alunos têm muita dificuldade com a parte geométrica, sabe? Só se vocês não têm. Se vocês não tiverem, aí a gente pode mandar bala para frente, mas pelo menos com a minha experiência. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo ou não? Por exemplo, isso aqui, o que vocês falam? Como que é a trajetória disso aqui? O que é a trajetória, por exemplo, no caso desse exemplo, gente? F de t é a função cosseno t seno t. Ó, física, ó. O que a gente sabe, ó? Suponha que a origem aqui, ó, certo? É um certo ponto fixo, um prego, ó, certo? Vocês já fizeram aquela brincadeira quando vocês eram criança de pegar, por exemplo, um cordão, por exemplo? Vamos pegar um cordão aqui, ó. Um cordão de 1 metro aqui, por exemplo, certo? Se eu segurar isso aqui, ó, ficar paradinho e fizer isso rodar, isso vai formar o quê? Um círculo. Vai formar um círculo. Deixa eu ver se eu consigo fazer direito. Esse negócio não é muito bom para desenhar. Um círculo, certo? Então, qual que é a propriedade que caracteriza o círculo? Qual que é a propriedade que descreve o círculo aqui, ó, um ponto XY que está no círculo? Qual que é a propriedade que manda aqui, ó? Vamos supor que... Vamos melhorar isso aqui. Vamos supor que isso aqui tem um R. É R aqui, esse comprimento aqui. Certo? Se o ponto está aqui em cima, ó, se ele está rodando aqui, ó, minha pedrinha aqui que eu amarrei na cordinha, se ela está rodando, qual que é a propriedade que descreve um círculo? Um ponto que está em cima do círculo, que propriedade que ele tem? Ele é equidistante da origem? Ele está numa distância constante, certo? Equidistante. Isso quer dizer o que então? Que a distância desse ponto, XY, até a origem, ela é sempre a mesma, certo? Isso quer dizer o quê? Quem que é a distância? Lá da geometria analítica. Pegar a raiz de x menos zero ao quadrado, mais y menos zero ao quadrado, isso é igual a r. Se eu elevar ao quadrado, isso quer dizer que x menos zero ao quadrado, mais y menos zero ao quadrado, igual a r ao quadrado. Se eu mudar essa origem aqui para um ponto x0, y0, é a mesma coisa. A distância de xy até um ponto x0, y0 fixado, se isso for r, isso aqui vai dar x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r. Isso aqui implica, então, que x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, ó, chegamos numa equação, ó. Se eu tenho um ponto, então, que está... Observe que interessante, é uma certa propriedade geométrica, ó. Essa propriedade, que é uma propriedade extremamente geométrica, vocês conseguiram transformar isso numa propriedade o quê? Numa propriedade o quê? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Quando a gente escreve. Espera
ver, deixa eu fechar isso aqui. O que é isso aqui? É uma propriedade algébrica, né? Ó, isso é uma equação. Uma propriedade algébrica. Então, o que acontece? Por isso que eu falo que lugar geométrico, ó. Um certo lugar aqui, no caso desse círculo aqui, ó. Esses pontos aqui, ó, todos que estão em cima do círculo, em vez de eu olhar esse círculo aqui como sendo um círculo, eu posso olhar isso como sendo uma equação, ó. Certo? Então, toda vez que eu falo num certo lugar geométrico, eu estou relacionando, por exemplo, uma certa figura com uma equação. Essa equação, no fundo, ela é sinônimo de um certo desenho no plano, ou um certo desenho no espaço. Vocês sabem quem que construiu esse tipo de relação aqui? De onde vem isso aqui, em termos históricos? Sabe onde começou isso? Como que chama esse negócio que a gente fez esse desenho aqui, ó? Esses eixozinhos aqui, como é que você está achando? O nome formal disso? Começou com Como é Descartes, que chama professor? aqui, ó? Hã? Repete, por favor, não ouvi. Com Descartes. Isso, esse é o plano cartesiano. Isso começou com Descartes. É interessante, Descartes ele era filósofo e, além de tudo, mas sabe qual que era o trabalho dele? Ele era mercenário. Ele ia para guerras. Recebia para trabalhar em guerras. Então, vou voltar para o meu exemplo, certo? F de t igual a cosseno t seno de t. Ó. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos chamar x de cosseno de t e y igual a seno de t. Observe que o cosseno e seno satisfaz uma propriedade importante. Qual que é? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso é igual a quem? 1. Então, se eu pegar x quadrado mais y quadrado, ó, isso é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Então, eu estou dizendo, então, ó, que se x e y são pontos que estão na imagem da minha f, eles estão coincidindo com os pontos do plano que satisfazem essa equação. E o que são os pontos do plano que satisfazem essa equação? Um círculo. Então, quem que é a imagem desse negócio? Quem que vai ser a imagem dessa função vetorial? O círculo de raio 1. Isso. Ups. O círculo ficou meio esquisito, mas tá bom. Então, aqui é a reta. O que essa função f está fazendo? Ela está pegando a reta e está jogando aonde? Ó, em cima do círculo aqui, ó. Certo? Só que aqui não é para todo t, ó. Quando o t está variando de 0 até 2π, ó. Quem que é o f de 0? F de 0 é o cosseno de 0. Seno de 0. Isso vai dar 1, 0. Ponto 0 é esse aqui, ó. Então, f de 0 eu estou aqui, ó. Quem que vai dar o f de 2π? Esse é o cosseno de 2π. Seno de 2π. E também é 1, 0. Que cai aqui de novo, ó. Então, essa função está pegando o intervalo 0, 2π, ó. E está dando essa volta e voltando nesse ponto, ó. Formando um círculo de raio 1, ó. Certo? Então, isso aqui é como se eu tivesse aqui, ó. Essa volta aqui, certo? Tudo bem?
Então, conforme o tempo varia de 0 até 2π, eu dou uma volta no círculo aqui, ó. Tudo bem? Então, é uma forma de parametrizar, ó, essa trajetória aqui em função do tempo. Tudo bem? Então, você tem várias, assim, você tem desde a parte da questão matemática, para você entender o que você está fazendo, mas isso aqui tem um certo sentido físico, né? Como você está desmodelando o certo comportamento de uma partícula, ó. Se eu faço o t variando na reta, é como se eu tivesse uma órbita aqui, ó. Como se eu tivesse no centro aqui, por exemplo, aqui um ponto, e você está tendo uma órbita em torno desse ponto. Então, é uma forma de você modelar isso. Ok? Tudo bem? E aí, gente? Entenderam o que eu fiz? Entendi. Beleza. Pessoal, eu gosto de explicar o óbvio, porque às vezes o óbvio não é tão óbvio, sabe? E eu gosto de discutir essas relações aqui, sabe? Cálculo 3 eu vou aproveitar bastante o curso para isso, para ficar sempre resgatando informações que foram vistas nos semestres anteriores, tá? Só que o professor vai lá e, como todo professor, né? A alegria de professor é complicar a vida dos alunos, né? Então o professor vai lá e põe isso aqui na prova. O professor coloca isso na prova e dá uma risada. E aí? Como que eu faço esse negócio? E agora, gente, como que é o gráfico? Bom, vamos usar as ideias que a gente aprendeu. Se tem cosseno e seno, quando você tem coisas relativas a cosseno e seno, significa que as coisas fazem o quê? Igual no caso anterior, ó. Quando eu tenho cosseno e seno, o que significa? Significa que o negócio está girando aqui em torno de um ponto fixo, certo? Só que eu tenho esse elevado a menos t aqui, ó. Certo? Isso está mexendo. Está mexendo de que forma? Ó? Observe que esse elevado a menos t, usando as propriedades de vetor, ó, isso aqui é a mesma coisa que e elevado a menos t, multiplica cosseno de t, seno de t. Quando eu tenho um vetor, ó, observe que isso aqui é um escalar. Ó. Lembrando que escalar é sinônimo de número, tá? Isso aqui é o que a gente chama até de função escalar. Lembra lá na geometria analítica? Quando eu tenho um vetor, certo? E eu tenho um escalar multiplicando ele, o que o escalar faz com o vetor? O que o escalar faz, gente? Vamos lá, lembra? Se eu tenho um vetor, se eu multiplico... Quê? Altera o módulo do vetor? Isso, altera o módulo. Se é 2, por exemplo, o vetor vai ter 2 vezes o comprimento. Se fosse um 2 aqui, por exemplo, então você ia aumentar o raio do negócio. Só que o problema é que o seu escalar agora ele depende do tempo, quer dizer que ele está variando ao longo do tempo. Então, como isso está variando? Então, vamos calcular a norma de f de t. Certo? Isso vai ser a raiz da primeira componente aqui, que é e elevado a menos t, cosseno de t ao quadrado, mais elevado a menos t, seno de t ao quadrado. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que e elevado a menos 2t, cosseno ao quadrado de t, mais e elevado a menos 2t, seno ao quadrado de t. Isso eu posso usar propriedades de radiciação, isso é raiz de e elevado a menos 2t,
raiz de cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Aqui eu posso tirar em evidência e aplicar a raiz, certo? Tudo bem? Essa conta aqui não precisa detalhar não, né? Vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu tirei em evidência aqui, né? Ó, e depois usei radiciação. Mas lembra que isso é a mesma coisa que elevado a menos 2t elevado a menos a meio. E isso aqui é quem? Raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Isso aqui é a mesma coisa que elevado a menos 2t dividido por 2 é igual a elevado a menos t. Gente, então a norma aqui, ela varia de que forma? Varia de acordo com essa taxa aqui, ó, elevado a menos t. O que significa isso aqui, ó? Isso aqui vai tendendo a zero quando t vai para onde? Quando t vai para infinito, quando t cresce, ó. Então, isso está dizendo que esse vetor f de t aqui, ó, conforme o meu tempo vai crescendo, ele vai diminuindo. Por outro lado, como tem cosseno e seno aqui, o negócio vai estar rodando. Então, vamos juntar essas duas informações aí, ó. x, y. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, o f de 0 aqui vai dar e elevado a zero, que é 1. Então, vai dar o cosseno de 0 elevado a zero, que é 1. Seno de 0, que vai ser um zero, certo? Então, aqui, ó, vamos pôr um zero aqui, ó. Esse é o f de 0. O cosseno está dizendo que... O cosseno e o seno vai estar dizendo que eu estou rodando. Mas essa exponencial está mexendo com a norma do vetor, está dizendo que a norma está diminuindo. Então, isso vai dar o quê, ó? Um negócio que roda e a norma vai diminuindo. Isso vai dar essa... Como é que chama esse negócio mesmo? Esqueci. Espiral? Espiral, isso. Observe que quando o t vai para menos infinito, menos infinito, isso cresce. Então, se eu for para trás... Perdão. Se eu for para trás, ó, o negócio cresce. O passado era grande, ó. Então é isso, ó. A imagem f de t aqui, ó. Esse é o f de 0, isso. Vou pegar um f de t para t maior que 0, vai estar para frente aqui, ó. Então isso aqui é uma espiral, certo? Como se essa partícula, a origem aqui, fosse um buraco negro. Ela está atraindo essa partícula aqui, ó. Certo? Tudo bem? Esse último aqui eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Tudo bem? Beleza. Vamos para R3. Gente, tudo bem essa parte? Entenderam? Ô Zé, volta lá no gráfico só para eu dar uma olhadinha nele, por favor. Esse? Esse. Ah, tá, obrigada. Beleza? Vou voltar para a aula, então. Não, observação primeiro agora.
Compara uma função f de A em R3, onde A é contida em R, a imagem de F, ó, é um lugar geométrico em R3. Descrito por f de t, certo? Quando t varia no domínio da f, certo? Então é isso, gente. Agora a imagem aqui vai ser o quê? Vai ser um lugar geométrico em R3. Então você observa que as funções de R em R2, ó, a nossa imagem são o quê, ó? São curvas no R2. Agora, em nossa imagem vai ser o quê, gente? Em nossa imagem vai ser o quê? Um desenho a imagem de f de t igual a t, t. Deixa eu fazer melhor isso. F de t igual a t, a t maior que igual que zero. B. F de t igual a cosseno t seno t e 1 do B não, C. F de t igual a cosseno t, seno t e t. Certo? Vamos desenhar a imagem, ó. Observe que aqui, ó, eu tenho funções que estão saindo de A, que estão chegando em R3, onde A é um subconjunto da reta, ó. Eu tenho uma função de uma variável real, valores no R3, certo? A primeira, o que eu posso fazer, ó? A primeira eu posso trabalhar parecido com o que eu fiz aqui, ó. Certo? Ó. Então eu tenho f de t igual a t, ó. Isso é a mesma coisa que 0 mais t. Isso é igual a 0 mais t que multiplica 1. E aí, gente, o que vai dar? Ó, aqui eu tenho um ponto P mais T, vezes um vetor V, ó. Estou dizendo que f de t, a imagem aqui, ó, é igual à equação
de uma certa reta que passa pelo ponto P, que é a origem, na direção do vetor 1, 1. Onde que está o vetor 1, 1? Vetor 1, ó, se eu pôr um aqui, ó, um aqui, ó, o vetor 1 é um negócio meio que, ó, aqui, né, ó, é quando x é 1, y é 1. Aí eu vou pegar isso aqui e levar na altura 1. Mais ou menos por aqui, certo? Tudo bem? Então, o que é a imagem aqui? Ó? A equação da reta, ó, quando t é igual a zero, eu estou na origem, certo? Quando faço o meu t variar, aí eu estou percorrendo essa reta na direção desse vetor aqui, ó, certo? Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, esse é um ponto f de t aqui, ó, certo? Tudo bem? Então, a imagem desse negócio é isso aqui, ó. Belezinha, gente? Vamos fazer eu entender. O item B é o f de t igual cosseno de t, seno de t em 1, certo? E aí, gente, o que vocês acham? O que vai dar esse negócio? Quero ver a opinião de vocês. O que vai dar esse negócio, gente? Pode ligar o microfone, gente. Olha. O que vocês acham? Um cilindro? Nicolas, ó, uma coisa. Você tem razão, uma coisa que vai ser redonda aqui, né? Ó. Só que lembra que no caso desse tipo de funções, a imagem no contradomínio vai ser o quê? Vão ser curvas, certo? Então, como que a gente pode pensar isso aqui, ó? O que está acontecendo aqui, ó? O x igual a cosseno de t, o y igual a seno de t, e o z igual a quem? Igual a 1. Gente, observe que quando eu faço esse z igual a zero, eu estou no plano xy, certo? Ó. Então, vamos esquecer o z um pouco, ó. Se eu tivesse aqui no plano xy, se eu olhasse só para essa equação, isso seria a equação do quê? Isso seria a equação do quê, gente, aqui, ó? Esse negócio é meio difícil de...
PV, acho que agora vai dar certo. Não, ainda não. Ah, beleza. Ó, se o Z fosse zero, aqui, ó, no plano XY eu teria o quê? Teria um círculo, não teria aqui, ó. Isso aqui, ó, é o conjunto dos pontos que são da forma cosseno T, seno de T e zero, certo? Só que eu não quero esse conjunto, eu quero quem? Cosseno T, seno de T e Z igual a 1. Isso significa que eu estou pegando isso aqui que está acontecendo e jogando aonde? Na altura Z igual a 1, ó, certo? Então, se eu for aqui no 1, ó, o que, que vai acontecer? Ó? Eu vou ter isso aqui, ó. A imagem da minha curva é isso aqui, ó. Essa é a f de t. Entendeu? Ó? E aqui é o cosseno t, seno de t e 1. Ó. A altura ela é constante, a altura é sempre 1 aqui, ó. Então é como se eu pegasse essa curva aqui, ó, e projetasse ela no plano z igual a 1. Ó. É como se eu levantasse esse plano aqui na altura 1. Então vai dar essa curva aqui, ó. Tudo bem? Beleza. Em função disso, o que seria isso aqui? Ó? F de t igual a cosseno t, seno t e t. O que a gente sabe? Ó? Se isso aqui fosse constante, ó, eu teria um círculo. Só que agora o que está acontecendo com a altura? O que está acontecendo com a altura? Conforme o tempo varia, o que acontece com a altura? Varia também, né? Varia também, certo? Então, o que vai dar aqui? Ó? Por exemplo, ó, quando t é igual a zero, ó, cosseno de zero, seno de zero é zero. Ó. Isso é 1, 0, 0. 1, né? 0, 0. Estou nesse ponto. Ó. Observe o seguinte, gente. Ó. O que vai acontecer aqui? Ó? Conforme... Se isso aqui fosse, por exemplo, zero, isso daria um círculo aqui. Ó. Eu teria enrolando aqui. Ó. Certo? Mas como o t está crescendo, isso quer dizer que eu vou ter o quê? Ó? Vou ter uma coisa desse tipo, uma espiral. Ó. A minha imagem f de t é isso. Uma espiral, certo? Para quando o t vai no sentido positivo, eu estou rodando para cima, e quando o t é no sentido negativo, eu estou indo para baixo. Certo? Tudo bem, gente? Tudo. Beleza. Ó, para falar a verdade, a gente pode ter coisas em dimensões maiores, ó. Então, muitas vezes será necessário considerar
considerar funções de uma variável a valores em Rn com n maior que 3, ó, certo? Então, por exemplo, eu posso definir a função f de t como sendo quem? Ó? T ao quadrado, 1 e t ao quadrado. Ó. Isso é uma função que sai da reta e chega aonde? Ó? Onde que isso aqui está chegando, gente? É a imagem. Quantas entradas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é o R4. Poderia ter, por exemplo, ó, a função f de t igual a cosseno t, seno t, t ao quadrado, t à terceira. Isso aqui é uma função que sai da reta e chega aonde? Em R5, ó. Tudo bem? O problema é que, como o contradomínio aqui são de dimensões maior que 3, a gente não consegue desenhar nada, né? A gente perde a informação geométrica, né? Certo? Ok, gente? Pessoal, ficou alguma dúvida para trás ou não? Até que os desenhos ficam bonitinhos, né? É que dá pro gasto, né? Tá certinho, professor. Obrigada. Gente, vocês estão assim, a aula desse jeito tá legal? O que vocês estão achando? Ô Zé, pra mim tá boa, viu? É, tá muito diferente da aula presencial? Não, tá não. Dos cursos de cálculo, que eu mais gosto de dar aula é o cálculo 3 por causa dessa parte da geometria. Eu acho muito rica a geometria do curso de cálculo 3. Eu, eu acho um curso muito bacana. Pessoal, então é o seguinte, ó, seja f de a em Rn, ó, uma função de uma variável real a valores em Rn, tá? Pessoal, então é o seguinte, ó, as funções, esse tipo de funções, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer essa análise aqui, ó. Eu posso olhar ela como sendo um vetor onde cada entrada é uma função da reta na reta, ó. Então, ó, o que que eu quero dizer? Então, existem, que são únicas, ó, as n funções a valores reais, ó. Que é fi, definido em A chegando em E, onde esse I aqui varia de 1
até N, ó, certo? Então, o que acontece, ó? Toda vez que eu falar sobre uma função de uma variável a valores em Rn, fica subentendido que eu tenho que N funções da reta na reta, ó, tais que para qualquer t pertencente a gente tem isso aqui, ó. A f de t é igual a f de 1 de t, f2 de t, assim por diante, pontinho, 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 fn de t, certo? Essas funções aqui, elas vão receber o nome, elas vão receber o nome de funções componentes, tá? Então, tais funções são denominadas funções componentes, certo? De f. E escrevemos f igual a f1, f2, assim por diante, fn, tá? Para indicar quem são as funções componentes de f, tá? Isso aqui a gente pode escrever desse jeito, para indicar as funções componentes de f. Beleza. Então agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou definir algumas operações que a gente pode fazer com funções vetoriais, ó. Então, ó, sejam fg funções que saem do mesmo domínio e chegam no Rn, no mesmo contradomínio. F é uma função de A na reta. Isso aqui, ó, esse tipo de função vai receber o nome de função escalar, tá? As funções da reta do cálculo 1, elas vão, que a gente vai chamar aqui nesse contexto de função escalar, certo? F de A em R, certo? E K pertencente aos reais. A gente vai definir as seguintes operações, ó. Definimos, ó. Primeiro, ó. Dada a função f e a função g, eu posso definir uma nova função. Então, eu posso definir a função que eu vou chamar de função soma, definida em A chegando no Rn. E como que a gente opera essa função? A f mais g aplicada em t, a lei dela é a seguinte: é pegar o resultado de f de t somado com g de t. Ó. Então, a função soma é definida de que forma? Se eu mudar somar f com g, ó, a função nova, a função f mais g, aplicada em t, é a função f de t somado com g de t. B. A função k vezes f, definida em A chegando em Rn, dada por... Quem que é essa nova função? A kf aplicada em t é pegar o escalar k e multiplicar pelo valor de f de t. Certo? A função f vezes f, f de A em Rn, ela é dada por
que eu vou fazer aqui, ó? A f pequena vezes f1 aplicada em t, é pegar a função escalar f de t vezes a função vetorial f de t, ó, certo? Note que isso aqui, ó, a f, quando eu pego a f e aplico em t, isso aqui é um número real, ó, certo? E isso aqui mora onde? No Rn, ó, certo? Eu posso definir a função, ó, f1 produto escalar com g, só que essa função é uma função que sai de A e chega em R, ó. E ela é definida de que forma? Quem que é f1 escalar g aplicado em t, ó? Isso é fazer o produto escalar da f com a g. Isso é então fazer o quê, ó? Pegar a função f1 de t, f2 de t, fn de t, produto escalar com a g1 de t, g2 de t, gn de t, e o resultado do produto escalar desse vetor com esse é quem, ó? É fazer a primeira componente vezes a primeira componente do outro vetor, somar com a segunda componente vezes a segunda componente do outro vetor, assim por diante, até a enésima componente do vetor f vezes a enésima componente do vetor da função vetorial g, certo? Observe que quando eu faço essa operação, o resultado disso aqui, ó, está chegando em r. Tudo bem? E eu posso fazer, ó, no caso particular que o n é igual a 3, quando n é igual a 3, eu posso definir a função f, produto vetorial com g, que sai de A chega em R3, por... Quem que é o f vetorial com g, ó? Isso é pegar f de t, fazer o produto vetorial com g de t, ó, certo? Lembrando que isso vai dar quem? E j, k. Essa é a primeira componente da f, eu ponho a segunda componente da f aqui, a terceira componente da f, primeira componente da g, segunda componente da g, terceira componente da g. É que eu vou fazer? Vou fazer isso, determinante menor aqui, vezes i, né, ó. Mais, menos determinante dessa, aqui, ó, né? Dessa coluna por essa, certo? Mais depois, determinante aqui dessa coluna com essa. Então, quando eu fizer essa operação, o resultado vai dar isso aqui, né, ó. F2 de t, G3 de t menos F3 de t, G2 de ti, mais F3 de t vezes G1t menos F1 de t vezes G3 de t
J mais F1 de T vezes G2 de T menos F2 de T vezes G1 de T, K. Certo? Vai dar isso. Correto? Então, gente, para terminar a aula, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Exemplo. Sejam f de t igual cosseno de 3t, seno de 2t, t ao quadrado. E g de t igual 3t à terceira e arco tangente de t. E a função escalar, f de t igual e elevado a menos 2t. Calcule. Primeiro, eu quero que vocês definam quem que é a função f mais g. Segundo, quem que é f produto escalar com a g. C, f vezes a f1. D, f. Não vou pôr o vetorzinho, não. F produto vetorial com a G. Certo? Vamos fazer essas 4 operações aí. Então, dada a função f função g, ó, certo? No fundo, esse espaço de funções é um espaço vetorial. Então, posso somar 2 elementos aqui, ó, e obter um novo elemento, que é a função f mais g. Tá? Mas qual que é a cara desse elemento? Então, vamos lá. Vamos encontrar a nova função, a função f mais g. Como que é a função f mais g? Por definição, tem que pegar f de t e somar com quem? Com g de t, ó. Certo? Observe que quando eu tenho a função f mais g, calculo isso num certo t, o resultado disso aqui é um vetor. Mas a f quem que é? O cosseno de 3t, seno de 2t, t ao quadrado, mais 3, t à terceira, arctangente de t. O que eu faço? Soma esses dois vetores. Então, vai somar quem? Isso vai dar cosseno de 3t mais 3, seno de 2t mais t à terceira, e t ao quadrado mais arctangente de t. Ok? Então, ó, eu tenho uma nova função. Logo, quem que é a função f mais g? Ó? A função f mais g de t. Essa nova função é definida por essa fórmula. Cosseno de 3t mais 3, seno de 2t mais t à terceira, e t ao quadrado mais arctangente de t. Perfeito, gente? Sim. O item B. F produto escalar com a G. Ó. Essa função, nova função, é definida como pegar a imagem da f de t e fazer o produto escalar com a g de t. Ó.
Mas isso vai ser o produto escalar desse vetor, cosseno 3t, seno de 2t, t ao quadrado, mais, desculpa, mais não, produto escalar, com 3, t a terceira, arco tangente de t. Fazendo o produto escalar, isso vai ser a primeira componente vezes a primeira componente, mais segunda componente vezes segunda componente, que eu posso escrever desse jeito, t a terceira seno de 2t, mais terceira componente vezes terceira componente. Observe que quando eu opero tudo isso, ó, no certo t, o resultado disso aqui é um número. Ok? Então, o resultado do produto escalar de f por g, isso aqui fica uma função da reta na reta. E agora, quem que é a função f com a f de t? Esse é a f de t vezes o vetor f de t. A f de t, quem que é definida? É e elevado a menos 2t. É f de t, quem é cosseno de 3t. Seno de 2t e t ao quadrado. Certo? O que eu vou fazer? Ó, usar a propriedade. Ó. Isso aqui ó, é um número real. O que eu posso fazer? Eu posso jogar para dentro do... Posso... O número real vezes um vetor, eu multiplico cada componente. Então, isso é elevado a menos 2t cosseno de 3t. E elevado a menos 2t seno de 2t. E t ao quadrado vezes e elevado a menos 2t. Certo? E por último, vamos fazer f vetorial g. Por definição, isso é f de t, produto vetorial com a g de t. Então, venho aqui, coloco i, coloco j, coloco k. Aqui é a f, ó. Cosseno de 3t, seno de 2t, t ao quadrado. E aqui eu coloco 3, t a terceira, e arco tangente de t. Lembrando que isso aqui é quem, ó? É a primeira componente da função f. Essa é a segunda componente da função f. Essa é a terceira componente da função f. Essa é a primeira componente da função g. A segunda componente da função g. E a terceira componente da função g. Isso vai dar quem, ó? Seno de 2t vezes arco tangente de t menos t a quinta e mais. Vou multiplicar nesse sentido, né? Por causa do sinal de menos, né? 3t ao quadrado menos cosseno de 3t vezes arco tangente de t. Tudo isso j mais cosseno de 3t vezes o arco tangente de t. Desculpa, não arco tangente não. T a terceira. Vamos mudar a ordem aqui para ficar mais bonitinho. T a terceira cosseno de 3t menos 3 seno de 2t, k. Ou seja, o vetor seno de 2t, arco tangente de t,
menos t à quinta, vírgula. 3t ao quadrado menos cosseno de 3t vezes o arco tangente de t, t à terceira cosseno de 3t, menos 3 seno de 2t. Certo? Essa é a função f vetorial g. Observe que f vetorial g, ó, é uma função que sai do domínio aqui e chega no R3, certo? No caso, a função escalar, produto escalar aqui, ó, ela foi uma função de A contida em R3. Desculpa, A aqui, A contida em R, né? Aqui é a função de A em R, né? Onde A é um subconjunto de R. Certo? Isso fica uma função da reta na reta. Quando eu faço f escalar g. Quando eu faço f vetorial g, isso fica uma função da reta em R3. Tudo bem, gente? Então, com isso eu termino a aula de hoje. Tá? Vou fazer um teste aqui, derrubei minha canetinha. Pessoal, joia? Tudo bem? Beleza, Zé. Tudo tranquilo, viu? Beleza. Deixa eu... Desculpa. Vou parar a gravação, tá?